Para tanto, esta noite eu quero convidar os irmãos a um texto da palavra de Deus, que está no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 37. E nós vamos ler alguns versículos esta noite para a nossa meditação. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração neste dia, para dizer à igreja que está nos ouvindo aí no seu lar, na sua casa, há uma palavra de Deus para você. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus pelo dom da vida e pelo privilégio que me dá de poder mais uma vez esta noite ser um instrumento para uma mensagem ao seu coração. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor José Cláudio Munhoz, que está sobre a minha vida, me abençoando, me liderando e que tem estendido a sua mão sobre mim, sobre a vida da minha esposa, e eu tenho sido muito abençoado através da vida do pastor Cláudio, a sua esposa, a irmã Wanda, e toda a sua família. Louvar a Deus pela confiança e pelo privilégio que o pastor Cláudio tem nos dado para esta noite trazer uma mensagem ao coração dos irmãos. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler os versículos de número 11 ao versículo de número 14. Tome a sua Bíblia e acompanhe o texto que está escrito assim. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei a vós na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e fiz, diz o Senhor. Amém. Queridos irmãos, esta noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, pedir a sua atenção por alguns minutos, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós lemos um texto deveras muito conhecido de todos, muito pregado, falado, também é letra de hinos de adoração a Deus. O episódio do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta chamado por Deus em um contexto muito difícil para a sua nação, e não só para a nação, mas também para ele. Ezequiel é um jovem com 25 anos de idade, que com 25 anos de idade é levado ao cativeiro babilônico no ano 597 a.C. Em 586 a.C., ele percebe que Jerusalém está sitiada, está tomada por Nabucodonosor e o seu grande exército, que toma a nação de Jerusalém, a terra do povo de Deus, com o objetivo de levá-lo para a terra do Babilônia. A Bíblia diz para nós que este fato ocorre em dois períodos.
No primeiro período, Nabucodonosor invade a cidade e leva primeiramente a nobreza da cidade de Jerusalém. Cerca a cidade, invade a cidade e toma aqueles que eram considerados a autarquia da sociedade, os nobres, os mais ricos e também os jovens inteligentes e que haviam neles futuro de desenvolver algo a favor de Nabucodonosor. Então ele leva este povo. A segunda parte ele volta após já ter destruído o templo do Senhor, após ter matado muitos, e agora ele vai levar o restante que havia ficado para a terra da Babilônia. Ezequiel é levado na primeira leva, com os nobres, com os de alto potencial da sociedade em Jerusalém. Quando chega na Babilônia, eles vão ser escravizados. E a intenção de Nabucodonosor não era somente subjugá-los de uma forma física. Nabucodonosor também tinha o plano de subjugar o povo em sua cultura e na sua religião. O cativeiro não era só físico, o cativeiro era cultural e também religioso. Nabucodonosor queria apagar a cultura do povo de Deus, não só a cultura social, mas a cultura religiosa também do povo. Isto nos prova no livro de Daniel, quando Daniel e os seus amigos são impelidos pelo mordomo do rei para que eles comam do alimento do rei, do manjar do rei, e também tem os seus nomes trocados. Nabucodonosor estava tentando apagar a cultura do povo e a religiosidade também do povo de Deus. E Ezequiel estava com eles. Ezequiel, então, com 25 anos, levado para o cativeiro. A Bíblia diz, no capítulo 1, e o versículo 1, de 1 a 3, a Bíblia diz da chamada de Ezequiel. Já passaram-se agora 5 anos desde que Ezequiel foi levado para o cativeiro. Agora ele é um jovem de 30 anos de idade, que com 30 anos de idade, à beira do rio Quebar, junto com o seu povo, em uma terra estranha, em um povo que não era seu, em uma cultura que não era sua, em uma religiosidade que não adorava a Deus e que não se prostrava ao Senhor. Com 30 anos de idade, ele então recebe a grande missão de profetizar. Profetizar para o seu povo, profetizar para a sua nação, e também profetizar para as outras nações acerca do juízo de Deus. O livro do profeta Ezequiel, que a Bíblia nos registra, é um livro das visões. Deus usa o profeta em visões, em revelações, para que ele possa, de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, interpretar as visões e entregar a mensagem para quem o Senhor estava direcionando. Todo o livro de Ezequiel é recheado de visões extraordinárias, até de um modo natural, e se olharmos com muita facilidade, nós vamos perceber das suas visões todas de um cunho espiritual para o seu povo e para a nação de Israel. Agora o capítulo 37 que nós lemos, os versículos de 11 a 14, é uma das profecias mais conhecidas, uma das visões mais conhecidas de Ezequiel. O capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Esta visão é uma visão que também tinha um cunho espiritual
para o povo de Deus, em que Ezequiel é tomado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, que o leva a um cenário triste, a um vale de ossos secos. Aliás, Ezequiel destaca dizendo que era um vale de ossos não só secos, mas ele usa o superlativo para dizer ossos sequíssimos, denotando o nível da gravidade da situação daquele vale e da situação que aos olhos de Ezequiel e de qualquer um de nós é horrorosa. Um vale espalhado com ossos sequíssimos. Ezequiel tem esta visão, e Deus dá esta visão ao profeta para, de uma forma instrutiva, relatar ao povo a sua condição atual, mas também anunciar a sua restauração futura. Eu quero abrir um parênteses nesta parte introdutória da mensagem e dizer a você que nós servimos um Deus que Ele é especialista em transformar catástrofes em cenário de vitória. Vou repetir esta noite. Deus é especialista em transformar cenário de catástrofe em cenário de pódio de vitória para o seu povo. Este cenário é um cenário de catástrofe. A visão é horrível. A visão não é agradável. Há várias interpretações acerca dessa visão. Como, por exemplo, entre os estudiosos judeus, nesta profecia, eles acreditam que seja o pronunciamento do holocausto e também o nascimento ou o renascimento de Israel como nação em 1948. Essa é uma das linhas de interpretação desse texto. Mas eu não quero me prender nisto. Eu quero extrair com você, hoje à noite, que está me ouvindo aí na sua casa, com a sua família, algumas lições espirituais que eu encontro nesse texto. A Bíblia diz que Ezequiel está levado pelo Espírito ao meio do vale, ao meio daquela situação. E agora, quando ele chega naquele vale, quando ele se posiciona ao lugar aonde Deus havia o levado para ver a visão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, brada ao ouvido de Ezequiel e diz: Ezequiel, o que você vê? E Ezequiel responde que está vendo uma visão horrível, vale de ossos secos, sequíssimos os ossos. Deus retorna a palavra a Ezequiel dizendo: Ezequiel, poderia, porventura, você acha, aleluia, pelo seu conhecimento, Ezequiel, pela sua visão, Ezequiel, você acha que estes ossos poderão reviver? Ezequiel, eu penso que quando ouve aquela palavra de Deus, ele se assusta. Eu creio que Ezequiel, como um ser humano como nós, teria uma resposta natural a Deus. E quem sabe, como eu responderia a Deus e diria: Senhor, não pode reviver estes ossos. Senhor, é impossível que estes ossos revivam. Esta é a primeira resposta a olhos naturais. Mas Ezequiel, eu penso que não quer se comprometer, e ele diz ao Senhor: Senhor, tu o sabes. E eu acho isto lindo e maravilhoso, porque quando Ezequiel está dizendo: Senhor, tu o sabes, ele está me dizendo uma primeira lição desse texto.
Qual é, pastor Miqueias, a primeira lição? A lição é esta: quando você não souber a resposta, quando você não souber o que fazer, quando você não souber para onde ir, não vá, não faça, não responda. Pastor, o que eu faço então? Você tem uma única opção. Quando você não souber para onde ir, quando você não souber o que fazer, olhe para o Senhor. Volte os teus olhos e as tuas atenção e a tua força para Deus, e não tente com o seu jeitinho querer mudar a situação, porque a situação está no controle das mãos de Deus. Aleluia. Então Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E agora o Senhor devolve a palavra e diz: então, Ezequiel, profetiza para estes ossos. Profetiza, Ezequiel, para que estes ossos vivam. Eu acho isto maravilhoso, porque quem está falando com Ezequiel não é um amigo. Quem está falando com Ezequiel não é um sacerdote. Quem está falando com Ezequiel não é alguém do mesmo nível de Ezequiel. Quem está falando com Ezequiel é o próprio Deus. E o próprio Deus abre a boca e diz: Ezequiel, você é quem vai profetizar. Queridos irmãos, o Deus Todo-Poderoso tinha toda a autoridade, tinha todo o poder para usar toda a sua soberania, todo o seu poder, para quem sabe num sopro, para quem sabe num toque, para quem sabe em uma só palavra, abrir a sua boca e aqueles ossos reviverem. Deus Todo-Poderoso tinha toda a condição plena ao seu dispor para Ele mesmo liberar a sua voz de autoridade e profetizar. A sua voz, que o salmista escreveu dizendo que faz tremer os montes, que os montes se balançam com a sua voz. Imagine você, o próprio Deus dizendo para que os ossos revivessem. Mas o texto é lindo, porque Deus dá esta autoridade para o profeta profetizar ao vale de ossos secos. Isto é maravilhoso para nós, porque nós somos tendenciosos a um momento de crise, de provação, de tribulação, e esperar que venha alguém de fora, que venha alguém fora do contexto, que venha alguém que não sabe nem o que está acontecendo com a gente. Geralmente, nós preferimos que nem nos conheça, que nunca nos viu, que não sabe nem aonde a gente mora, que não sabe nem o que a gente ora. Então a gente prefere dizer: Jesus, manda alguém para vir aqui em casa, manda alguém para vir aqui pôr a mão na minha cabeça, manda alguém para vir aqui e o Senhor usar esse alguém para trazer o recurso. Jesus, manda alguém aqui em casa, manda alguém que não está sabendo de nada vir aqui e colocar a mão e eu receber a minha bênção. E nós gostamos disso. Isto é maravilhoso, isto é bom, isto é lindo. Deus faz assim também. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você que está me ouvindo esta noite, que Deus não vai mandar ninguém de fora. Aleluia. Esta noite o Espírito da profecia toma a minha língua para dizer a você que está me ouvindo na sua casa: não vai vir ninguém de fora, não vai acontecer nada de extraordinário,
não vai ter nenhum show pirotécnico, não vai ter nada de explosão. Deus está dizendo, é você mesmo que vai abrir a boca e vai profetizar, é você mesmo que vai estender a mão e a coisa aí vai mudar, é você mesmo que vai abrir a boca e vai liberar a palavra de vitória dentro da tua casa, dentro da tua família. Se você acredita na palavra profética e se você está no Espírito, você pode começar agora, aí na sua casa, aí levantar a tua mão na sua sala, a estender a mão aí dentro do seu quarto, a começar a estender a mão aí dentro da sua casa, eu não sei aonde está o problema, mas Deus está dando autoridade para você. Abre a boca você mesmo e profetiza, porque a autoridade já está sobre você. Jesus está dizendo esta noite, é você mesmo. Não vai vir nenhuma situação de fora, é você mesmo que vai abrir a boca e vai profetizar. O que Deus estava dizendo para Ezequiel é: Ezequiel, você está na situação, na circunstância, mas a circunstância não faz parte de você. Aleluia. Vou dizer de novo, Ezequiel, você está na circunstância, mas a circunstância não faz parte de você. Deus estava dizendo para Ezequiel, você está aí no vale de osso seco, você está no meio de Ezequiel, do vale de osso seco, não tem vida nenhuma, o único vivo aí é você, então o negócio é com você mesmo. O problema é que quando a gente enfrenta essa situação de crise, nós queremos nos adequar com a situação. Estou no meio do vale de osso seco, só tem osso seco, só tem morte, não tem vida, então eu vou ficar aqui também como um morto, vou me comportar como um vivo morto, vou fingir que também sou um vale de ossos secos, porque tudo ao meu redor está assim, está tudo do mesmo jeito, e só eu que estou aqui, só eu que estou diferente. É mais ou menos assim, deixa como está, para ver no que vai dar. Mas Deus está dizendo, não, você está na circunstância, mas a circunstância não afeta você, porque você é profeta, você tem autoridade de Deus, então a circunstância que você está, não influencia você, você tem autoridade para profetizar. Alamaia, Xanda, Sobria. O problema que nos leva a ficar inertes a profetizar é porque nós tomamos a decisão de se comportar como vale de ossos secos também. E quando nós nos comportamos com vale de ossos secos, nós dizemos então, Deus não fala, Deus não ouve, Deus não fala comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não fala mais comigo. Ei, o problema não é Deus falar com você, o problema é você ouvir a voz de Deus. Um escritor escreveu dizendo que Deus é mudo para quem é espiritualmente surdo. Deus é mudo só para quem é espiritualmente surdo. Jesus havia acabado de ressuscitar e tem 2 discípulos voltando para casa triste, derrotado, acabado, sem esperança, dizendo, mataram o mestre, o que será de nós? Daqui a pouco Jesus chega e começa a conversar com eles e pergunta, por que vocês estão tristes? Eles ficam bravos com Jesus, diz, você é estranho aqui? Você é viajante aqui? Você não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o Cristo, a nossa esperança, nós criamos. E Jesus foi ouvindo, e Jesus, como que não soubesse da situação, dizendo, me conta-me mais. E eles contavam com um tom de esbravejamento, de revolta no coração. Daqui a pouco Jesus começa a falar com eles, e Jesus fala com eles o caminho inteiro, e eles não ouvem, não percebem a voz de Deus.
Jesus conversa o caminho todo, a tarde toda, até chegar à noite, e eles não conseguem ser sensíveis à voz de Deus. Aí Jesus entra na casa, dá graça ao pão, desaparece. Aí ele diz: o nosso coração ardia, só que a gente não percebia que Deus estava falando, ardia, só que a gente estava surdo e não entendia que era Deus. Irmão, é assim é nós. Deus fala conosco todo dia, Deus fala com a gente toda hora. O que precisa é a gente estar com o ouvido afinado para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você. Você é que não está ouvindo, mas se você estiver sensível, você vai perceber que o vale está seco, os ossos estão sequíssimos, mas Deus ainda continua a falar. Oh, glória a Deus. O vale estava seco, mas Deus ainda continuava falando. E Deus diz a Ezequiel para que Ezequiel profetize para aqueles ossos secos. O versículo que nós lemos esta noite, o versículo de número 11 ao versículo de número 14, relata para nós a situação deste povo. Vale de ossos secos. E este povo, lá no cativeiro babilônico, eles mesmos sabiam qual era a sua condição. No versículo de número 11, se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem de si mesmos, eles falavam da sua condição, eles olhavam para si e diziam da sua condição: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Esta era a situação do povo. Esta era a condição da casa de Israel. Ossos secos, cortados, pereceu a nossa esperança. Há 3 ações ou verbos aqui nesse texto do versículo 11. Ele diz: pereceu, cortados e secaram. O dicionário hebraico da Bíblia, a palavra-chave, define essas palavras como, por exemplo, pereceu, do hebraico é estar carente de alguma coisa, não ter para onde fugir. A palavra cortados, a Bíblia, a palavra-chave, define como separar, cortar um pacto. Secaram-se. No hebraico da Bíblia, da palavra-chave, diz estar confuso, desapontado. Olha a situação do povo. Eles se sentiam desapontados. Eles se sentiam estar confusos, com carência de algo, sem ter para onde recorrer, sem ter da onde tirar ajuda, sem ter para onde fugir. Eles se sentiam secos, cortados. É a situação deles, sentindo a sua vida sem razão. Quando eles chegaram no cativeiro babilônico, que a crise foi instalada, o sentimento que havia no coração deles é um sentimento de frustração, sem sentido. Eles estavam vivos lá na Babilônia, mas ainda vivos na Babilônia, eles estavam com um sentimento de sem esperança. Eles estavam vivos, mas eram vivos mortos. Existiam, olha isto, existiam, mas não viviam. Aleluia. Eles existiam, mas não viviam. Sem objetivo, sem propósito. Perderam a motivação, perderam o fervor, perderam a chama.
olhavam para os seus rostos e não tinha brilho. Eram rostos apáticos, sem vida, sem esperança, sem motivação, verdadeiros mortos, vivos ou vivos mortos, que viviam por viver, sem expectativa nenhuma, sem esperar a melhora do amanhã, sem esperar que alguma coisa mudasse. É assim que eles estavam. E quando eu orava ao Senhor esta madrugada, para entregar esta mensagem, o Espírito do Senhor falou ao meu coração, que há pessoas que estão nos assistindo agora, cultuando, e você já está assim, porque você já viveu tanta desilusão ou ilusão, você já teve tanta frustração na sua vida, e você disse já: para que sonhar? Para que sonhar? Você começou dizendo 2020 vai ser meu ano. Está sendo um ano de decepção para você. Você disse: este é o ano que a minha empresa decola. E nós estamos já no meio do ano, e a tua empresa não decolou ainda. Ou quem sabe a tua empresa está à beira da falência. Você disse: esse é o ano que eu faço a faculdade, que eu termino. E mais uma vez você trancou a faculdade. Você disse: esse é o ano que eu troco de carro. E está aí com o mesmo carro, com a mesma aprovação. E você decidiu que não fará mais planos mais. O Espírito de Deus está falando com você agora. Você disse: eu não faço mais planos, eu não sonho mais, eu não projeto mais nada, eu estou sem esperança. E o pior de tudo isto é que no texto que nós lemos, eles não decidiram só ficar sem esperança, eles estavam também sem vida, ao ponto de o Senhor dizer que eles já não estavam nem mais em pé, já estavam sepultados. Olha o nível que a desesperança leva. Olha que alguém sem sonho, sem chama, sem motivação, alguém que vive sem motivação, sem propósito, ao ponto de o texto dizer que eles já estavam enterrados dentro de uma sepultura. Já enterrou o sonho, já enterrou tudo, já acabou tudo, agora vamos morrer. Se a morte não chegar, nós vamos ficar dentro da sepultura. Mas eu comecei a mensagem dizendo esta noite que Deus é especialista em transformar catástrofe em pódio de vitória. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. Você já profetizou aí? Você já começou a profetizar aí na tua casa? Você já colocou a mão sobre o seu filho aí, na cabeça do teu filho, na cabeça do teu marido, da tua esposa? Já colocou a mão na cabeça? Já era para você ter do poço. Desde quando eu comecei a pregar, já era para você estar caminhando dentro da tua casa, no corredor da tua casa e profetizando. Porque você está achando que Deus não está falando com você. Mas a palavra é: profetiza, profeta! E ele começou a profetizar. E a Bíblia diz que quando ele começa a profetizar, o texto diz que houve-se um ruído. Versículo 7. Aleluia. Versículo 7. E houve-se um ruído, que enquanto eu profetizava, houve um ruído e fez um reboliço. A palavra ruído aqui é raash, que ao pé da letra significa estrondo. É como um terremoto, é como um exército que marcha com cavalos trotando.
E eu acho fantástico que essa palavra ruído foi a mesma palavra que foi usada em 1 Crônicas capítulo 14 e o versículo 15, quando Davi estava na peleja e Deus disse: Davi, olha para a copa das amoreiras. Eita, rabaxandarava súbria. Os filisteus estavam lá e Deus diz: olha para as copas das amoreiras. Porque quando as copas das amoreiras começar a balançar e você começar a ouvir o ruído, você vai saber que eu estou chegando para dar vitória. Tem alguém que já está ouvindo o ruído da copa das amoreiras balançar. É Deus chegando. Se você é espiritual, você fecha os teus olhos esta noite agora, aí na tua casa, abre os teus ouvidos espirituais e começa a ouvir o ruído de Deus chegando. Começa a ouvir o barulho, o estrondo de Deus chegando. Este mesmo barulho foi ouvido no Monte Carmelo, em Mateus capítulo 27, versículo 51, quando Cristo foi crucificado. Esse mesmo barulho, ruído, foi ouvido em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de 2 a 3, quando se rompeu o cenáculo e o vento soprou e o ruído chegou e o Espírito encheu toda a casa. Aleluia. Deus está dizendo esta noite para você: comece a profetizar, porque vai acontecer um movimento. Oh, eu estou aqui dizendo a você que nós estamos cultuando a Deus esta noite. Você não está no templo, está na sua casa, mas nós não estamos aqui representando um papel. Nós estamos aí aparecendo na sua televisão, no seu smartphone, mas nós não somos atores. Eu não vim atuar como profeta esta noite. Eu sou profeta de Deus para dizer a você: te prepara, porque esses dias você vai começar a ouvir ruído. Eu estou sentindo a graça de Deus. Se prepare para esta semana que vai iniciar, você começar a ver um movimento diferente. É Deus dizendo: eu estou chegando, eu estou chegando. O movimento vai acontecer o ruído, vai acontecer o barulho. Eu estou chegando. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Eu estou sentindo a presença do doce Espírito Santo aqui esta noite. Você pode sentir aí na sua casa. Se você estiver no Espírito Santo de Deus agora, o Espírito Santo está dizendo: eu estou movimentando. Você não está vendo, mas eu estou movimentando. Os céus estão movimentando. A loja está fechada, a empresa está fechada, está tudo parado, mas os céus estão em movimento. E agora os céus estão se movimentando e você vai ter sinal de Deus. Você crê nesta palavra? Eu vim profetizar esta noite e Deus me disse: profetiza, porque vai ter barulho de milagre. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite, e eu tenho certeza que tem alguém aí em casa que está sentindo. Haverá ruído, Deus vai movimentar. Você não vai fazer nada, você não vai dar jeitinho, não. É Deus que vai movimentar, é Deus que vai tirar quem tem que tirar. É Deus que vai pôr quem tem que pôr, é Deus que vai abrir quem tem que se abrir, é Deus que vai fazer o movimento. Você só vai profetizar. Oh glória! Profetiza.
E ele profetizou. E a palavra de Deus era: profetiza, porque eu vos farei abrir as vossas sepulturas. Saireis da vossa sepultura. E eu encerro agora dizendo o versículo 14: porei-vos na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, observe isto, eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Eu encerro agora dizendo a você: Deus está falando com você, mas você serve um Deus que Ele age. E Deus disse ao profeta: profeta, profetiza, porque eu estou dizendo e eu vou fazer. Sabe que eu acho isso fantástico? É que Deus não terceiriza serviço. Deus não contrata empreiteira. Oh glória! Deus não contrata terceirizado. Ele diz: eu estou dizendo e eu vou fazer. O máximo que ele faz é usar profeta, mas ele está dizendo para você: eu vou fazer. E eu acho fantástico isso em Deus, porque às vezes Deus, Ele faz zerar todos os recursos humanos, todas as possibilidades humanas. Ele zera, ele faz o ser humano não ter chance nenhuma de fazer nada, para ele chegar e fazer. Sabe por quê? Para ninguém dizer que foi ele que deu um jeitinho. Para ninguém dizer que foi eu que indiquei. Para ninguém dizer foi eu que arrumei para ele e para ela. Deus está dizendo: eu estou falando e é eu que vou fazer. Para de procurar aquele que você sabe que tem condição de te abençoar. Para de bater nessa porta dizendo: se eu for lá, eu sei que abre. Deus está dizendo: não vai abrir, não vai dar, não vai ajudar, porque eu vou fazer zerar o recurso de quem tem recurso, só para eu fazer, para o meu nome ser glorificado. Aleluia! A glória vai ser dele. E se alguém passar um scanner, um leitor, vai ter as marcas da digital de Deus lá. Você quer nisso? Alguém vai perguntar: quem foi que fez isto? Quem foi que arrumou para você? Você vai dizer: foi ele, ele que desceu, foi ele que desceu, foi ele que fez. Todas as vezes que o povo de Deus estava em aperto extremo, Deus sempre se manifestou em alguma forma e Ele mesmo veio. Ele disse a Moisés: Moisés, eu tenho visto, ouvido e conhecido a aflição do meu povo. Por isso eu desci para tirar o meu povo da terra do Egito. Receba esta palavra esta noite. Deus já desceu. Deus já está fazendo, e o que Ele faz é trazer vida. Ele diz: eu fiz e disse, eu disse e fiz, e sabereis que eu sou o Senhor, eu vos colocarei o meu Espírito. Receba o Espírito de Deus aí agora. Você que estava sem esperança, você que estava sem expectativa, você que estava vivendo sem propósito, em nome de Jesus, o Espírito de Deus se apodera de você. O Espírito Santo entra em você agora, e você está recebendo não mais um espírito da carne, agora é o Espírito de Deus olhando por você. É o Espírito, você vai pensar com o pensamento de Deus, você vai olhar com os olhos de Deus, você vai pensar com a mente de Cristo, porque você agora recebeu o Espírito do Senhor. Curve a sua cabeça, eu vou orar por você agora. Meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra.
Oh, é pelo poder da tua palavra que eu oro esta noite. Que eu oro agora a este irmão, esta irmã que está me ouvindo, no seu lar, a sua família. Ele estava vivendo já sem esperança, sem expectativa, mas a tua palavra foi ordenada, e pela autoridade do teu nome, o ruído já começou a acontecer. Os ossos já começaram a se movimentar. Está entrando vida, 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 vida. Eu profetizo vida agora. Eu profetizo vida aí na tua casa agora. Vida espiritual. Eu profetizo saúde agora, saúde física, saúde espiritual, providência de Deus. Você que ainda não é crente, você que ainda não é crente, está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus está lhe convidando. Eu quero tirar você dessa sepultura espiritual. Hoje tem salvação pela tua alma. Eita glória. Você vai escrever aí nos comentários do YouTube, do Facebook, dizendo: eu estou aceitando a Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai tirar você dessa sepultura espiritual, porque a Bíblia diz que Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Se você crê nesta palavra, comece a celebrar ao Senhor Jesus. Comece a receber esta palavra, e o nome de Jesus está sendo glorificado na sua vida agora. Que Deus te abençoe.